desafio a você é: quantos, eu não quero constranger ninguém não, tá? Mas quanto vêm para a igreja e trazem a Bíblia no smartphone, no celular? Levanta aí o celular para ver. Não traz, só traz o celular. Levanta aí. Então, quantos estão com Bíblia aí? Levanta a mão. Bíblia de barraça aqui, levanta a mão. Então, a maioria está com Bíblia, louvado seja Deus. Quem está só no celular, levanta a mão. Tem gente que não está nem no celular. Tem um negócio sério aí. Eu gostaria muito de desafiar você a ter a sua Bíblia. Não só no smartphone, tenha no smartphone. Eu uso o meu celular para leitura. O meu celular, ele é um instrumento de trabalho, não é só para chamar. Eu agora começo nesse momento, se a microfonia não me atrapalhar muito, eu vou começar nesse momento a gravar a mensagem. Ó, começou a gravar a mensagem. Estou com 2 microfones, um para a mesa e um para gravar a mensagem. Eu gravo as minhas mensagens. A mensagem de ontem para os homens, eu gravei. Ela foi gravada. De hoje está sendo, nesse momento, gravada para lembrança, para edificação. E quando a gente tem a Bíblia na mão e a gente anota, destaca com a letra, usa a caneta, faça isso, você assimila melhor a palavra de Deus. Quero conversar com você, quero pedir para que você então abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Se você não tem Bíblia, nem no celular, nem a sua Bíblia, pode acompanhar ali, Oséias, tá? Se não achou, vai no índice, você em retorno ainda. Oséias 4 diz assim, quantos estão me ouvindo lá atrás, digam amém. Tá bom? Porque eu estou um pouquinho sem retorno, mas dá para ir. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra lamenta e tudo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Pois tu tropeças de dia, e o profeta contigo tropeça de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta entendimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti, me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecam. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e de coração desejam a iniquidade. Por isso, como o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu ídolo, o seu poste, e a sua vara lhe dá resposta, porque
o espírito de luxúria os enganou. Eles prostituíram-se, abandonaram o seu Deus, sacrificam sobre os montes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo não tem entendimento. O povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, te queira prostituir, contudo, não se faça culpado, Judá, nem venha a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Porque como novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, acabando eles de beber, lançam-se à luxúria. Certamente os seus príncipes amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas casas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Vamos ler juntos, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos ler juntos, todos, apenas o versículo 1. Apenas o versículo 1. Apenas o versículo 1. Vamos ler juntos? Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda contra a terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem o conhecimento de Deus. Irmãos, eu quero pensar nessa noite, nessa manhã, sobre as consequências da ignorância espiritual. Vamos falar juntos o tema da nossa reflexão? As consequências da ignorância espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Te agradecemos, ó Deus querido, ó Pai Santo, ó Deus amado, por falarmos contigo nesta manhã especial em que estamos na casa do Senhor. Te pedimos, ó Deus querido, Deus Santo, que a Tua palavra encontre lugar no coração de cada um de nós, e que o Senhor venha nos trazer discernimento. Fala conosco, queremos Te ouvir, queremos entender a Tua palavra para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós oramos em nome e por amor de Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar, irmãos. Tema da nossa reflexão para essa manhã as consequências da ignorância espiritual. Nós estamos diante de um texto que o próprio Deus se dirige aos filhos de Israel. O texto bíblico diz no versículo de número 1: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda
com os habitantes da terra. A causa da contenda está bem clara no segunda parte do versículo. O texto bíblico diz: porque na terra não há, vamos ler juntos, irmãos? Porque na terra não há verdade. Na terra não há verdade, e nem há benignidade, e nem há o quê? Que, irmãos? Conhecimento de Deus. Irmãos, eu vou trocar o microfone, então eu peço desculpa aos irmãos por essa troca, mas agora eu estou me ouvindo melhor. Irmãos, interessante quando a gente lê esse texto, porque eu estava falando hoje, o senhor está lembrando que eu tenho que ficar assim, né? Não pode pegar na barra? Oh, Jesus, 25 anos de pastorado, é por isso que às vezes eu prefiro o microfone aqui na minha frente. Eu posso ficar plantado na frente, eu gosto de me movimentar, mas eu prefiro ficar plantado na frente do púlpito até que segurar o microfone 40 minutos. Um dia eu chego lá. Amém, irmãos? Um dia eu consigo. Um dia a gente consegue. Meus amados irmãos, estou igual o pastor Galvão, até que eu estava mesmo. Que eu quero chamar a atenção para o irmão, para você que está conosco. O primeiro versículo desse texto, ele é como se fosse o resumo de todo o capítulo. O primeiro versículo, ele aponta a causa e ele aponta as consequências da ignorância espiritual. A ignorância é falta de conhecimento. Ignorância espiritual é falta do conhecimento de Deus. Quando, segundo esse texto, a gente olha para ele, quando não há conhecimento de Deus, o texto bíblico diz que existem duas coisas na terra. Primeira coisa que o texto diz que acontece na terra, acontece na sociedade: a falta do conhecimento espiritual, a falta do entendimento espiritual, a falta do conhecimento da palavra. Ele redunda, segundo o texto, em duas coisas fundamentais. Primeiro, o texto diz que na terra não há o que, igreja? Verdade. E segundo, a Bíblia diz que além de não haver verdade, o que há? Não há. Qual é o contrário de benignidade? Qual é o contrário? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, discute com ela aí. O que é o contrário de benignidade? Malignidade. Malignidade. Irmãos, quando na terra, a terra não há benignidade, quando a terra ela não tem coisas boas, quando não tem o bem, quando não tem a benignidade, tenham com certeza esse princípio. Isso significa que esse povo está perecendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 6 desse texto bíblico. Olha para ele, vamos ler juntos o versículo 6, a primeira parte. Versículo 6, leia comigo lá, todos nós leiamos o versículo de número 6. Verso 6 diz assim na minha Bíblia: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento da verdade, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. O povo está sendo destruído por causa da ignorância espiritual. Antigamente havia um lema que dizia que a ignorância é o quê? É o quê, irmãos? Como é que o camarada dizia? A ignorância é o que
atravanca, né? Atravancar, impedir, impossibilitar o progresso. A falta de conhecimento espiritual nos leva a viver uma vida pobre em vários aspectos. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para esse trecho, nós vamos ver que, por consequência da ignorância espiritual, a vida de cada um de nós, a vida da sociedade, a vida das pessoas, ela é impactada. Ela é impactada. Um povo, do ponto de vista culto, recebe um impacto positivo. Quando nós damos cultura geral para os nossos filhos, nós estamos impactando a vida dele lá na frente. Da mesma maneira, quando não damos cultura espiritual, quando não damos cultura das Escrituras Sagradas, quando não damos Bíblia Sagrada para o nosso povo, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso lar, nós também estaremos impactando, mas impactando de forma negativa, impactando de forma ampla, impactando em diversas direções. Há um grande perigo se nós vivemos uma vida de ignorância espiritual. Há um grande perigo quando uma igreja ela é ignorante do ponto de vista espiritual. Há um grande perigo quando uma família ela tem uma ignorância do ponto de vista espiritual. Há um grande perigo quando uma sociedade ela tem ignorância espiritual. Uma sociedade ignorante espiritual, ela vai degradando-se na medida em que o tempo passa. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, o primeiro impacto, a primeira consequência de uma ignorância espiritual é uma degradação da vida em sociedade. É uma degradação. Vamos ler juntos o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler juntos, todos juntos, 1, 2 e 3, leia comigo. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Verso 2: só prevalecem o que? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, violências e homicídios sobre homicídios. Verso 3: por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Percebam, meus amados irmãos, que quando há uma ignorância espiritual, a vida em sociedade, ela se torna caótica. A vida em sociedade, ela se torna inviável. A vida em sociedade, por conta da ignorância espiritual, se torna extremamente perigosa. Vejam se não é o que está acontecendo, isso que está no versículo de número 2, nos nossos dias. Vamos olhar para o versículo de número 2, por gentileza. Versículo: só prevalece o quê? Perjurar. Perjurar. O que é perjurar? Como é que está na sua versão? Como é que está na versão NVI? Além de perjurar, prevalece também o mentir, prevalece o matar, prevalece o furtar e o adulterar. E há violências e homicídios sobre homicídio. Irmãos, quando existe numa sociedade o fenômeno da ignorância espiritual, podem acreditar, a escalada da violência ela será uma realidade constante. Há homicídio sobre homicídio. Irmãos, a nossa sociedade perece tudo isso. Sim ou não, igreja? Sim ou não, irmãos? Perece. Há homicídio na nossa sociedade? Sim ou não? Sim. Existe homicídio, existe
indivíduo, a ignorância espiritual, ela impacta a vida social, ela impacta a sociedade. Por isso que nós, servos de Deus, igreja de Jesus, povo do Senhor, temos que pregar a palavra. O apóstolo Paulo diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Insta a tempo e fora de tempo. Então não há verdade, não há benignidade, só malignidade, não há conhecimento de Deus, há ignorância espiritual e, consequentemente, há uma degradação do povo, há uma degradação gradativa, uma degradação social gradativa. Uma outra consequência da ignorância espiritual, além dessa degradação da vida em sociedade, além desse prejuízo de uma sociedade que sofre, há também uma vulnerabilidade espiritual. Quando nós somos ignorantes espiritualmente, quando a igreja ela é ignorante espiritualmente, quando o crente ele é ignorante espiritualmente, ignorante porque não conhece a palavra, não conhece as escrituras. Quando ele é ignorante, ele está sujeito a uma vulnerabilidade espiritual. Espiritualmente, essa pessoa que não conhece as escrituras e não conhece o poder de Deus, essa pessoa que não conhece a palavra do Senhor, na medida que ela é ignorante espiritual, ela se torna vulnerável espiritualmente. Veja, meus amados irmãos, o que diz no versículo de número 11. Vamos olhar para o texto? Versículo de número 11 diz o seguinte na minha versão: a incontinência e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Vamos ler juntos o versículo 12. Versículo 12, o que diz? Versículo 12, leia comigo: o meu povo consulta o seu. Em outras vezes, consulta o que, irmãos? Põe na NVI, que a gente fala, o que quer dizer aquilo lá, né? Ninguém entendeu nada, né? Tá? Bota no versículo, bota na NVI. Bota na NVI. Coloca aí, vamos lá juntos? Eles pedem conselho a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Século VIII a.C., o povo está em Canaã. Havia um deus pagão em Canaã chamado Baal. Esse Deus é o Deus da fertilidade. E esse Deus, ele era representado para a cultura cananita na figura de um poste, da altura de um homem mais ou menos. Mas essa figura de um poste não é um poste como nós temos das luzes aqui. Era um poste numa imagem fálica. Entenderam? Não? Poste numa imagem fálica era um poste talhado como se fosse, de certa maneira, a representação do órgão sexual masculino, de madeira, porque ele era o Deus da fertilidade. Até hoje a arqueologia mostra que existe em algumas culturas, até hoje. Então o povo que se afastou de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, começou a prestar culto a esse tipo de divindade. Quando eles prestavam culto a esse tipo de divindade, eles tomavam um vinho, que era fruto da colheita da uva. Ora, o Deus era o Deus da fertilidade, fez com que a terra fosse fértil, produziu uvas, e agora eles produziam vinho e iam cultuar a esse Deus. E quando eles cultuavam esse Deus da fertilidade, havia um culto da fertilização. Os homens fertilizavam as mulheres. E como é que os homens fertilizavam as mulheres? Né?
relações sexuais. Esse Deus na cultura, em outras culturas, vai ser designado como Baco. Daí vem o nome da festa profana chamada Bacanalis, ou Bacanal. Era isso que estava acontecendo. Mas o texto bíblico diz algo muito interessante. No versículo de número 13 diz assim: o meu povo consulta o seu pau e a sua vara lhe dá resposta. Aí o verso, na segunda parte do versículo 12, vamos ler juntos? Todo mundo lê comigo? Um espírito de, lê comigo? Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis aos seus deuses. Irmãos, prestem atenção. Por trás deste ídolo, por trás dessa cultura, por trás dessa religiosidade cultural, por trás de tudo isso, há um espírito de prostituição. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que por trás do ídolo há um espírito, há espírito. Por trás do ídolo há um espírito. O texto bíblico nos diz ainda, meus amados irmãos, no versículo de número 19, vamos ler juntos o versículo 19? Leia na sua Bíblia ou leia na projeção, verso 19, vamos ler juntos? Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhes trarão vergonha. Essa versão do redemoinho é muito interessante, né? Na minha versão diz assim, olha, o versículo 19, não sei como é que está na sua, mas olha para a sua versão. A minha versão diz assim, olha, um vento, ali está, vamos ler juntos? Um vento os envolveu nas suas asas. A palavra vento no hebraico é ruach, que quer dizer espírito. A palavra vento é espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 4, que quando a gente é menino espiritualmente, quando a gente é imaturo espiritualmente, quando a gente é uma criança espiritualmente, a gente é levado por todo o vento de doutrina. Irmãos, a ignorância espiritual, ela nos torna vulneráveis espiritualmente. Quando nós somos ignorantes espirituais, nós somos passíveis de sermos engodados, de sermos enganados, como diz o versículo de número 12, na sua segunda parte, que diz de maneira muito clara: porque o espírito de luxúria os enganou. Por que há adultério? Lá no versículo de número 3, 2, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Por que há um adultério? Não é porque simplesmente as pessoas são adúlteras. Alguém já fez a seguinte pergunta nos concílios de teologia: o homem peca porque ele é pecador, ou é pecador porque ele peca? Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Me diga, o homem peca porque ele é pecador, ou ele é pecador porque ele peca? Ele é pecador porque ele peca? Ou ele peca porque ele é pecador? Professor Augusto, está matutando aí? O homem peca porque ele tem uma natureza. A natureza do homem é natureza pecaminosa. Lembra daquela passagem, daquela fábula da tartaruga e do escorpião?
A tartaruga ia atravessar o rio, estava uma enchente, e o escorpião olhou para ela e dá uma carona. E a tartaruga disse: não, porque se você for comigo, você vai me envenenar, você vai me enferruar, eu vou morrer, não vou. Aí o escorpião disse: não, como é que eu vou fazer isso? Você está me salvando, você está me levando, você está me ajudando, né? E o escorpião, com aquela sua lábia, envolveu a tartaruga, e a tartaruga, tão boazinha, disse: então sobe aqui no meu casco. E o escorpião subiu no casco da tartaruga, e ambos foram atravessando o rio. Está lá a tartaruga, na minha terra chamava cágado, né? Na Paraíba, na minha terra. E está lá atravessando com acento, tá, irmãos? E está lá atravessando, do outro lado. Quando a tartaruga pôs a patinha dela às margens do outro lado, o escorpião armou e ela não viu. Quando a tartaruga cruzou e colocou a segunda patinha, o escorpião foi e ferrou. E a tartaruga, sentindo o veneno percorrendo o seu corpo e o corpo amortecendo, falou: por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Você prometeu que não faria. Aí o escorpião olhou para ela: eu até te tentei, mas é a minha natureza. Eu sou escorpião. Essa é a minha natureza. Irmãos, nós somos pecadores por natureza. Basta criar um enredo e nós pecamos. Você olha para uma criança inocente, né? Ela vai lá e põe a mão na tomada, e você diz para o seu filho: não põe a mão aí. Não, ele até faz assim com a cabecinha, né? Neurônio espelho, né? O neurônio tem um neurônio espelho, ele faz assim, sorrindo para você. Aí tu vira para o lado e ele vai assim, ó, desobedecendo. Ou então no ventilador. Já viram? Quem aqui nunca meteu o dedão no ventilador e quando ouviu aquele barulho ficou pálido? Você fala para a criança: não ponha a mão aí. Nós temos uma natureza para o pecado. Basta um gatilho, basta uma oportunidade, basta um engodo. E a Bíblia está dizendo para nós que quando nós não temos conhecimento da palavra, quando nós não temos conhecimento da verdade, quando nós somos ignorantes espirituais, nós nos tornamos vulneráveis espiritualmente, nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo de nossas almas. Assim como a tartaruga foi uma presa fácil para o escorpião, assim como a tartaruga foi engodada, enganada pelo escorpião, nós também somos enganados. Existem espíritos malignos, existe um inimigo de nossas almas, cujo propósito é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz isso claramente. A Bíblia diz isso, que o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós não temos conhecimento, quando nós somos ignorantes espirituais, nós vivemos numa sociedade decadente, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, quando nós não temos conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, conhecimento espiritual, somos ignorantes espiritualmente, nós nos tornamos vulneráveis. Irmãos, acreditemos que existem espíritos enganadores. Acreditemos, meus amados irmãos, quando a palavra de Deus nos diz, no versículo de número 12, segunda parte, o texto bíblico diz: porque o espírito de luxúria os enganou. A palavra diz, no versículo 19, um vento os envolveu nas suas asas. Um vento os envolveu. Por isso, irmãos, nós corremos um sério risco quando somos ignorantes espiritualmente. Há uma vulnerabilidade espiritual. Quando nós
temos uma ignorância espiritual, quando nós não conhecemos, não somente o nosso espiritual é impactado, não somente a vida social é impactada, mas quando nós temos ignorância espiritual, somos ignorantes espiritualmente, as futuras gerações são impactadas. Não é só o presente, é o futuro. E aqui vai uma palavra muito contundente, muito preocupada, uma palavra muito insistente para você que é pai, para você que é mãe, para você adolescente, para você jovem, para você igreja. Quando nós somos ignorantes espirituais, as nossas gerações futuras serão impactadas. Há uma tremenda decadência nas gerações futuras. O versículo de número 6 já começa dizendo, vamos ler juntos? Versículo de número 6, abra a sua Bíblia, vamos ler juntos? Olha lá o texto: o meu povo está sendo destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. Vamos ler só essa primeira frase? O meu povo está sendo destruído por falta, porque lhe falta. Ou seja, o povo é esse povo no presente, mas esse impacto não é só nesse povo. Se nós olharmos para o texto bíblico, meus amados irmãos, o texto bíblico vai falar das nossas filhas, o texto bíblico vai falar das gerações futuras, o texto bíblico fala sobre isso. O versículo de número 13 diz assim a palavra do Senhor, o versículo de número 13, vamos ler juntos: sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho do álamo e do terebinto, porque é boa a sua sombra. Leia a frase final todos juntos: por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Vou dizer uma coisa para a igreja e para as famílias aqui representadas: a geração futura vai se perder se não tiver Bíblia na vida dessa geração futura. Uma igreja que não investe na Bíblia, não investe Bíblia nas gerações menores, podem acreditar, nós vamos envelhecer e os nossos filhos e os nossos netos se desviarão da igreja. Nós vamos envelhecer, nós vamos amadurecer, e quando eles já estiverem donos de si, responsáveis por suas próprias vidas, eles não irão querer mais nada com o Senhor. Eles vão se prostituir espiritualmente, vão se desviar do caminho do Senhor. A ignorância espiritual, ela impacta a vida da geração futura. Então hoje a igreja, hoje a família, hoje os pais e as mães têm que colocar Bíblia na vida dessa geração futura. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Amém. Irmãos, podem acreditar, filhos de crentes que se desviaram é porque em algum momento houve falha nas escrituras sagradas. Lamentavelmente isso é um fato, e lamentavelmente isso é uma luta. Viviane deu aqui o testemunho de que ela tentou começar a ler várias vezes, e foi, mas no meio do caminho vem os afazeres, vem as responsabilidades, vem muita coisa, e a leitura vai ficando de lado. Isso acontece com a minha família, isso acontece com a sua família, isso acontece com cada um de nós. Mas o Espírito de Deus nos alerta nesta manhã: se nós queremos que a geração futura, nossos filhos, nossos netos, filhos dos nossos filhos, permaneçam com o povo de Deus, é preciso dar a eles conhecimento da palavra, é preciso dar a eles conhecimento das Escrituras sagradas. Amém, igreja? Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Amém. Traga o seu filho à igreja, traga o seu filho à escola bíblica dominical, traga o seu filho para as programações de Páscoa, para as programações de Natal.
conhecimento, eles terão vidas perdidas. Podem aprender a ganhar dinheiro, mas como diz as Escrituras, o que importa o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? O que importa? Ganhar. Quando estão entendendo, digam amém. Uma outra consequência da ignorância espiritual, além de impactar a nossa espiritualidade, porque nos tornamos presas vulneráveis, além de impactar a sociedade vive um caos, além de impactar as gerações futuras, a falta de conhecimento da palavra provoca em nós uma insaciedade e, consequentemente, um empobrecimento. Nos tornamos insaciáveis. Lembra do versículo de número 10? Vamos ler juntos, irmãos? Versículo de número 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Irmão, deixa eu dizer, esse texto está dizendo para a gente, olha para mim, esse texto está dizendo para a gente que só existe algo na nossa existência que nos sacia de fato. Que nos sacia. O que nos sacia de fato não é o sexo. O sexo é bom. Porque Deus, quando fez o sexo, colocou lá o homem, colocou a mulher, e Deus disse: eis que tudo era muito bom. O sexo é bom, mas nos sacia. É por isso que nós temos as diversas perversões. Nós temos tantas perversões sexuais. Hoje em dia, falava assim, pedofilia. Hoje já se fala em zoofilia. Zoofilia é um camarada que tem desejo sexual por animais. E aí, por que vai degradando? Pedofilia, zoofilia, parafilia, panfilia. Havia um cantor, não sei se ele é vivo ainda, de rock no Brasil, que chamava-se Serguei. Quando o nome do cara já diz alguma coisa, né? O que você está rindo aí? Quem aqui já ouviu falar do Serguei? Irmãos, olha, ele deu uma entrevista do Jô Soares. E na entrevista do Jô Soares, ele diz que ele transou com a árvore. Transou com a árvore. Tinha que transar com um cacto. Um cacto. Transou com a árvore. O que é isso? Panfilia. Ou seja, tudo pode. Hoje em dia, nós não temos mais uma atração, nós temos ainda a homossexualidade. Hoje em dia, os adolescentes, estou falando em linhas gerais, eles estão em busca de experiências da bissexualidade. Os meninos com meninos, mas também ficam com as meninas. Por que isso? Há um vazio, há uma insaciedade. O texto bíblico fala no versículo de número 10: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Por quê? Deixaram de atentar para o Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, existe um buraco na nossa vida, que nada na vida vai saciar esse buraco. Nada na vida vai saciar essa falta. Por mais que procure fama, dinheiro, sexo, droga, rock and roll, tudo isso será buscado, mas comida também, comida. Mas nada disso sacia, porque só há alguma coisa que sacia a sede espiritual do homem, e essa é a pessoa do nosso Deus. Quando nós temos conhecimento de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós vivemos vidas mais saudáveis. Amém? É por isso que Paulo diz: eu sei estar bem, tendo muito como tendo pouco. Porque ele diz: porque de todas as formas eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. A ignorância espiritual impacta a vida da sociedade, degradando-a cada vez mais.
A ignorância espiritual não só impacta a vida da sociedade, mas impacta a nossa espiritualidade, nos tornando vulneráveis. Quantos entenderam isso, da vulnerabilidade? Digam amém. Amém? Nos tornamos vulneráveis. O apóstolo Paulo diz ainda sobre essa vulnerabilidade, o apóstolo Paulo diz que o inimigo de nossas almas, ele tem astutas ciladas, ele arquiteta ciladas, e nessa cilada nós somos presos, por falta de conhecimento da palavra. Então há uma vulnerabilidade espiritual, há um impacto na geração futura, há uma insaciedade, e consequentemente, por haver insaciedade, há um empobrecimento. Existem consequências outras nesse texto, mas eu paro por aqui. Quero divertir você nesta manhã sobre os perigos da ignorância espiritual. É perigo para nós, é perigo para a sociedade, é perigo para a igreja, é perigo para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. E que nós assumamos um compromisso de buscar conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Busquemos conhecer a palavra, busquemos radicar, cortar pela raiz o analfabetismo espiritual nosso e de nossa família, cortar pela raiz o analfabetismo espiritual do povo de Deus, da igreja, porque o verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando se entendem essa palavra desta manhã, digam amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos nessa manhã que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nos ensine, Deus, nos inspire, nos ilumine a cortar pela raiz a ignorância espiritual. Pai, eu quero te pedir por cada pai, por cada mãe que aqui está, que cada pai, que cada mãe que aqui está tenha o zelo, a preocupação de dar aos seus filhos conhecimento da palavra. Senhor, que a igreja aqui representada nesta manhã, ela tenha um compromisso profundo espiritual com a tua palavra, de ensinar a cada membro, de ensinar às gerações futuras o valor e a importância da tua palavra, para que assim possamos construir homens e mulheres que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Abençoa-nos neste sentido. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.